nosso querido Mestre Jesus. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós, porque só teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo. Hoje, 21 de novembro de 2015, estamos falando aqui de palmas para o mundo, né? Porque estamos na internet e, naturalmente, sairá um vídeo onde esse vídeo ficará também na internet e terá um trânsito normal. Muita luz e muita paz. A gente roga e faço aqui as palavras da paz quando a mesma evocou, ou no caso invocou, os nossos espíritos protetores, Chico Xavier e Maria Santíssima, para que nos ampare, nos oriente, nos guarde e, sobretudo, nos direcione sempre, como nós pedimos, ao propósito de bem servir. Hoje é 27, né? Eu disse 26? Interessante, 27. Maravilha. Meus irmãos, Manuela 21, ótimo, Manuela, que extraordinário, muito obrigado. Então, 21, vamos ler o 21. Isso é que mediunidade, você antecipou o que eu ia pedir. 21. E quando eu estou falando com a Manuela, Manuela, eu estou falando para mim mesmo, né? Até Dulce. E 21 diz o seguinte: Manuela, evite o luxo supérfluo. Tudo que sobrecarrega o ambiente atrapalha a vida. Seja sóbria e natural. O artificialismo distorce e causa as fadigas inúteis. A sobriedade repousa o espírito e o corpo. Seja sóbria e natural. Em tudo, desde a sua pessoa até o mobiliário de sua casa. Seja sóbrio e natural. Quem pouco tem é que procura mostrar mais do que possui. E vocês já observaram isso? E quanto mais ou menos evoluído somos, menos cultura temos, é que a gente precisa mostrar. A gente precisa, de uma certa forma, divulgar para aparecer, né? Aquela pessoa já evoluída, aquela pessoa que já caminhou na senda do progresso, ele é simples. Isso aí, Manuela e demais irmãos, me fez lembrar, eu morava perto de Brasília, e nessa época eu era gerente da Caixa. Nós fomos fazer, lá no Planalto, isso tem muitos anos, fazer um treinamento, e nisso, todo mundo de terno, tudo, e apareceu um jovem. Eu diria que ele, a gente, tudo acima de 30 anos, 35, e o cidadão, o máximo que ele tinha, 22 anos, e simples, porém, ele não era tatuado não, mas tinha um cabelo grande e tinha um rabo de cavalo amarrado. Ora, nós todos fizemos um pré-julgamento, julgamos. Não foi nada não. Esse jovem começou a falar, dentro da simplicidade, todo mundo de terno, chegou aquela pessoa. Nós estávamos num auditório lá, eu não me recordo aqui agora o hotel, mas um hotel extraordinário, acho que 4 estrelas. No auditório, rapaz,
todo mundo ficou boquiaberto. Para começar, ele pôs uma música, flauta tocado gravado, segundo ele, a posterior. Eu tinha, até muitos anos atrás, eu tinha gravado nas pirâmides do Egito. Então, Portugal Forward, seja bem-vindo. Saiu mais rápido que entrou. Então, veja bem, gente, a gente que precisa ostentar, e na hora que esse cidadão, esse preletor, foi dar esse treinamento para nós, e é de comportamento pessoal, todos, de forma uníssona, criticou, fez uma avaliação. Eu fiz, fulano fez, Beltrano. Então nós temos isso, e quanto mais nós evoluímos nessa escala do progresso, na escala progressiva, a gente fica mais simples, a gente fica mais tranquilo, mais ameno, mais leve, eu diria, né? Aquelas pessoas que não têm cultura, aquelas pessoas que nada, vamos dizer, que dispõem, que precisa mostrar, aparecer o que não é, muitas vezes, né? Então sejamos sóbrios. Muito bem, meus irmãos, como está aí no banner acima, vamos dar sequência ao nosso estudo de evocação, e hoje nós vamos terminar. A próxima, o próximo assunto do livro seria o capítulo 26. Então, vamos falar relativamente à evocação. E necessário falar sobre a evocação, a gente voltar um pouco atrás. Kardec, ele disse que é necessário evocar o espírito para que o mesmo manifeste. Na época de Kardec já havia essa dicotomia: evoca-se espírito ou deixa-o manifestar a seu bel prazer. Ou seja, deve-se adotar a manifestação espontânea. Evocamos ou a manifestação espontânea? Desde a época de Kardec existia, repito, essa dúvida, essa cisma no movimento, essa divisão. Pois bem, Kardec, amparado pela espiritualidade superior, ele também é um espírito superior, muito embora veio encarnado e veio antes, foi orientado que deveria evocar-se. Porque, caso não evoque, e como a questão 459 do Livro dos Espíritos, estamos rodeados, estamos acotovelados de espírito mais do que nós imaginamos, quando nós não evocamos, qualquer um pode tomar a palavra. E todos querem falar. É o espírito mais evoluído que quer nos orientar, é o trambiqueiro, embusteiro, né? O espírito brincalhão que quer falar, quer, né? Tornar a gente, desviar a gente, enfim. E ele fez uma comparação de que, como numa assembleia, quando você faz uma reunião e não direciona a palavra, não dá a palavra a determinada pessoa para conduzi-la, a reunião vira uma bagunça. A reunião vira uma bagunça. Então, é necessário evocar, segundo o próprio Kardec. Pois bem, Chico Xavier, em 1940 e pouco, na década de 40, e o Espiritismo ainda não estava assim tão disseminado como é hoje, e o seu mentor, Emmanuel, ele foi consultado na questão 369 de O Consolador, se deveríamos evocar. E ele disse textualmente, Emmanuel, que somos dos espíritos que não aconselhamos a evocação. A evocação, a manifestação deve-se acontecer de forma fortuita, de forma gratuita e espontânea. Porque se evocarmos uma determinada entidade, até veneranda, pode tomar, ou melhor, esse espírito pode tomar o nome da entidade veneranda. Para aí, Odécio. Então, nesse aspecto, Emmanuel está contra Kardec. Os dois estão batendo lateralmente. Né? Não está. Essa orientação foi justamente pela falta de amadurecimento, pela falta... Porque hoje em dia, meus irmãos, até hoje,
Você gosta de ver fenômeno? Quando fala em milagre, quando fala em incorporação, quando fala em curas, quando fala em movimentações físicas, em psicografia, etc., é que efetivamente as pessoas parece que acham boa a sessão. Então até hoje querem ver movimentação. E essa época, como ainda não tinha disseminação ainda como é hoje o Espiritismo, as pessoas começavam a fazer a evocação à torta e à direita, e aí realmente é uma coisa que não deve acontecer. Mas hora nenhuma Emmanuel foi de encontro ao que Kardec, está nas nossas obras intuídas e inspiradas por uma pleiade de espírito superior, coordenada pelo Espírito Verdade, que não é outro senão Jesus. Permita-me repetir. As obras de Kardec foram coordenadas por uma pleiade de espíritos superiores, coordenada pelo Espírito de Verdade, que não é outro senão Jesus. Então, está tudo dentro dos conformes. Pacificador, traga-nos a paz. Seja bem-vindo. Então, meus irmãos, está tudo dentro dos conformes. Está tudo dentro dos conformes. Após esta contextualização, vamos dar sequência no processo evocatório. E estamos falando, nesse exato momento, pacificador, relativamente à evocação de espírito. E vamos estudar hoje a forma de evocação, questões ou questionamentos sobre a evocação propriamente dita. No final dos estudos, vamos falar relativamente à evocação de pessoa encarnada. Eu evocar o Frei Stone, evocar você mesmo, pacificador, a Manuela. Vamos também falar sobre a evocação de animais. Pode alguém, sem ser médium, evocar o espírito? Perfeitamente. Ele pode evocar e muitas vezes até nem ser atingido. Porque em nossos estudos já tivemos a oportunidade de aqui delinear que o espírito, para atender uma evocação, para atender um chamado, para atender um pleito meu, o que necessita? 3 coisas substancialmente básicas que nós devemos alinhavar. Primeiro, o espírito tem que querer. Por que querer, irmão X? Sim, é necessário, é imperioso que ele queira, porque após o desencarne, ele desvinculou da matéria. E nos atender aqui está voltando à matéria. Nós estamos num mundo eminentemente material. A fala é material. O desejo que eu quero resolver, a orientação que eu quero sanar com o espírito é material. Em primeiro lugar, ele querer. Segundo lugar, ele ter condição e estar em condição de atender. Ou seja, se ele não está em uma missão, se ele encarnado, até encarnado ele pode, nós vamos ver que posteriormente a manifestação do espírito encarnado. Ele está em condição. E terceiro, se a lei divina, Deus permite, a divina providência permite essa comunicação desse espírito. Vimos então, querer, ter condição e ser permitido pela divina providência. Não estando essas 3 condições juntas, ele não manifesta. Então, não é o fato de eu chegar aqui, chamar o meu espírito protetor, evocar um santo de minha predileção, um parente que já faleceu há muito tempo, e relativamente aparente mesmo, e nós vamos ver isso, quando você evoca, nesse caso invocar é uma posição conhecida até, você invoca um avô, uma avó, um marido, esposa, etc., uma pessoa bastante vinculada a você, ele pode não estar numa dessas situações que aliávamos a outrora, e não atender. O espírito evocado atende sempre ao chamado, quando lhe dirige, é aquilo que nós chamamos. Ele pode atender e pode não atender. Kardec não gostaria de escutar isso, pacificador, mas é justamente
textualmente as palavras. Né? Textualmente eu estou lendo as palavras de Kardec aqui. Quais as causas que podem impedir que atenda um espírito nosso chamado? Em primeiro lugar, a sua própria vontade, que nós falamos, né? Depois a permissão divina. À frente, há espíritos que nunca podem comunicar, os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores. Porque a gente muitas vezes evoluiu e está num determinado orbe, aqui é a Terra, e evocamos um espírito simpático, e esse espírito está numa dimensão tal que não é possível. Isso ocorreu de que forma? Lá a mãe do nosso lar, de André Luiz, estava numa dimensão superior. Aí a primeira vez que ela falou através de um espírito. Ela foi evocada e deu passividade, quer dizer, olha a mediunidade no plano espiritual. Um espírito lá deu passividade da mãe de André Luiz. Posteriormente houve esse encontro, foi permitido a André Luiz em desdobramento ir nessa outra colônia e vice-versa. Ela veio. Mas ele saiu, né, par? Saiu tão depressa quanto entrou. Por que motivo pode um espírito ser negado a permissão para comunicar? Pode ser para ele uma prova e para a gente também uma expiação. Olha, eu estava querendo falar com a minha esposa, casei-me com a Xanri e ela desencarnou, eu queria tanto falar, conversar com ela. Muitas vezes pode não ser permitido a comunicação da Xanri, que está desencarnada, justamente para servir de uma prova, de uma expiação, para que eu redimensione, para que eu recoloque o trem aos trilhos ou o carro na linha, né? Redimensione aquilo que eu preciso fazer, sobretudo no que refere-se ao processo evolutivo, o que ela gosta de chamar muito, né, a Xanri, a reforma íntima. Porque nós estamos aqui, meus irmãos, não se iludam, não estamos aqui para tirar férias, para gozar as benesses da vida e sobretudo esses gozos materiais, muito embora estamos vivendo no mundo material, mas foi-nos concedida esta existência, essa vida aqui no orbe terra, para que evoluamos, aparamos arestas, e de uma certa forma acertamos os ponteiros dos erros de existências anteriores, ou muitas vezes dessa mesma, Como podem os espíritos dispersos pelo espaço, em diferentes mundos, e você chegar a fazer uma evocação, espírito X, espírito Y, venha, que Deus e a espiritualidade que lhe dá a sustentação lhe permita você socorrer-me e dar a atenção a essa solicitação que eu faço nesse momento. Ora, ele recebe de que forma? Esse pensamento, quando eu formulo esse desejo, é um pensamento, e o pensamento perpassa pelo fluido e ele recebe lá como um choque elétrico. Evidentemente não é esse choque de alta tensão, mas ele recebe como um choque e vem, normalmente atende. E quando eu disse assim, normalmente atende, é importante, eu lembrei aqui agora, ou talvez fui inspirado, os espíritos têm vontade, estão aí para falar. Quando você não evoca, e lá Kardec falou, se você não evoca, qualquer espírito toma a palavra e fala, né? Até de animais, como vamos ver a posteriori. Pois bem, então, mas pode ocorrer do espírito espontaneamente também manifestar. Ocorre isso muito, meus irmãos e amigos, nessas sessões mediúnicas, nas sessões de desobsessão. O espírito, ele
vem naturalmente e manifesta na sessão. Ele manifesta na sessão de forma gratuita, de forma espontânea, não foi evocado. Mas o que ocorre nessas sessões de desobsessão? Normalmente leva-se o caderno. Quando eu coloquei lá meu nome do meu pai, da minha mãe, do irmão, ou de uma pessoa que me é cara, que me traz boas recordações, ou pessoas que eu quero que interceda pela mesma, ora, naquele momento que eu coloquei o nome do caderno, eu fiz uma evocação. Lá, ao ler, ao caderno estar lá, ele está sendo evocado também, né? Ele está sendo evocado. Pela mesma forma, Kardec, ele questiona se o espírito evocado, ele pode comparecer, deixar de atender esse pleito nosso. Como vimos inicialmente nos estudos, pode perfeitamente, por uma daquelas 3 situações que bem relatamos. Uma daquelas 3 situações. Reunidos em comunhão de pensamentos e de intenção, dispõem os homens de mais poder para evocar os espíritos. Inclusive, à época de Kardec, formava-se cadeia de união. Colocava-se em círculos, ou em círculo em volta de uma mesa, um homem, uma mulher, falava-se que havia uma energia positiva e negativa, e isso, dentro dessa cadeia de união, era mais salutar e tinha mais forças as evocações. No entanto, isso, com o passar do tempo, ficou caracterizado que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque a força de uma evocação, a força da manifestação dos espíritos, está naquele pensamento uníssono, naquele pensamento com o mesmo objetivo da equipe mediúnica. Então não é dando as mãos, não é segurando nos braços, não é de uma certa forma encostando um ao outro, ou seja, a proximidade física dos médiuns naquela reunião mediúnica que vai propiciar uma união mais forte, mais coesa. A união está no pensamento. Não adianta nada eu estar numa sessão dessas e lá pensando, gente, a minha duplicata vence amanhã, como é que eu vou fazer para pagar a prestação da casa? O meu carro eu tenho que trocar o câmbio, eu não sei como é que eu faço isso, eu tenho que, a Dulce me pediu um empréstimo, eu não sei se eu devo atendê-la. Olha, eu não estou com o pensamento adaptado e com o propósito firme ao que está se praticando naquela reunião mediúnica. E se isso não está ocorrendo, o que vai desdobrar? Qual o desdobramento final? É que o propósito daquela reunião, que são muitos, caracterizado inclusive pelos médios, ou a maioria das vezes designado pela espiritualidade superiora e dos mentores do grupo, né? Dos mentores. No que pertine a levar um espírito, 1, 2, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos que está passando por um processo de ajustamento. Muitas vezes não é aquilo que a gente imagina, a espiritualidade já preparou tudo. Então observamos que a união em uma reunião não está no encostamento de um braço, ou de pegar na mão, ou de pegar no ombro, etc. Está na convergência dos pensamentos. Na convergência dos pensamentos. Muito bem. É oportuno a gente evocar em dias e horários previamente estabelecidos? Sim. Sim, porquanto os espíritos, eles não estão ao nosso bel prazer, ou por outra, não estão à nossa disposição. Ou seja, eles não estão aqui a tempo e a hora o que eu quero. Muito embora deve-se ressaltar que espaço e tempo para a espiritualidade
para a pátria espiritual é diferente do tempo nosso aqui, do nosso tempo. Então o tempo lá aqui, 80 anos, pode ser coisas de segundo. Isso aí, de uma certa forma, até vem corroborar aquela tese, e há obras de que muitas vezes o Espírito não te ajuda, não te direciona, não faz com que você aplaque aquela dor, aquele sofrimento, porque aquilo é tão curto e tão pequeno e, de uma certa forma, é tão importante para o seu reajuste que não. Em que pese espírito nenhum entra, atrapalha, dirige-nos como se fôssemos uma marionete, ou seja, altera o nosso livre-arbítrio. Posso, naturalmente, através de uma arma de fogo, tirar essa arma de fogo, por exemplo, um 38, um fuzil, qualquer coisa, dar um tiro na cabeça e exterminar a minha vida. O espírito, meu protetor, os espíritos simpáticos, dizem: ó, não faz isso não, Deus, não faz isso, não é correto o que você sempre estudou. Eles dizem, eles me intuem, me inspiram. Entretanto, em momento nenhum, designa em meu livre-arbítrio. Eles orientam. Porque se assim fosse, eu dou até um exemplo, se o bom espírito, o espírito protetor, Jesus, ou toda essa espiritualidade de escola, intervisse em nosso livre-arbítrio, você ficaria cômodo, você não evoluiria praticamente. Por exemplo, eu estou dirigindo aqui numa rodovia federal. Estou dirigindo numa rodovia federal. Tem uma lombada ali e uma curva à direita. Se eu souber que o meu espírito protetor, ou aquele espírito simpático a mim, vai interferir, eu simplesmente vou e corto. Eu sei que não vou bater por quanto o espírito vai. Aí o que acontece? Ele está intervindo no meu livre-arbítrio. Ora, Xanri vai ganhar na loteria daqui 120 dias. Se fosse permitido o espírito dela a mesma revelar, em alguns casos isso pode até ocorrer, o que ia acontecer? Daqui a 120 dias, daqui 2 anos, daqui 10 anos, ela simplesmente não trabalharia, não moveria, digamos, uma palha, e mesmo em função daquele ganhar, daquele bolão que ela jogou, ela não ia ter o recurso, o capital necessário para fazer o respectivo investimento. Então, viu tanto que é interessante o espírito, mesmo sendo espírito já de escola, não intervir em nosso livre-arbítrio? E Jesus, hora nenhuma, interviu no livre-arbítrio. Muito obrigado, o Senhor me curou. Não, a tua fé te curou. A tua fé te curou. A experiência com efeito, diz Kardec, prova que a evocação sempre é agradável aos espíritos, quando feita com fim sério e útil. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Quem fala isso aqui é Kardec, tá, meus irmãos? Os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes demonstra. Os que conhecemos ficam satisfeitos em saber e serem lembrados. Os levianos, os brincalhões, gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona o ensejo de divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas sérias, né? Então, se tem uma reunião séria, seja bem-vindo. Se tem uma reunião séria, se tem uma reunião com um propósito definido, um propósito claro, cujo objetivo é a ajuda ao próximo, cujo objetivo são pessoas sérias trabalhando com um fim, princípio sério, então dificilmente
espírito zombeteiro e espírito brincalhão, aparece. Mas se você é uma pessoa com pendores mais próximo ao vício do que à virtude, evoca esses espíritos nesse padrão, com certeza você vai ter ressonância, eles vão te atender. Mas para aí, irmão Chico, qual o objetivo de um espírito frívolo, de um espírito mau, de um espírito zombeteiro, de um espírito enganador, querer nos atazanar, querer nos atrapalhar, querer nos fazer mal? Qual é esse o objetivo? Simples, meus irmãos. Porque quando eles nos inspira, nos intui, nos direciona a esse propósito e a gente aceita, a gente vai ficar mais tempo com eles. Nós vamos, nesse processo evolutivo, que vai do átomo ao arcanjo, ao anjo, a gente vai ficar mais tempo com eles. Vai ficar mais tempo no atraso. E isso é bom, eles sentem prazer. Então, quando eu tenho uma propensão, por exemplo, ao tabagismo, um espírito que durante a sua existência fumou, foi um tabagista inveterado, ele está constantemente me influindo para eu voltar a fumar, para eu novamente retornar àquele vício. Por quê? Para ele, de uma certa forma, realizar seus desejos e eu ficar mais tempo, né, com ele estacionado. Porque somos sabedores que vamos evoluir, não porque queiramos, porque Deus o quer. Somos filhos de Deus e, como tal, seremos ainda anjos. Seremos anjos. Quem disse isso? No penúltimo parágrafo, quando Kardec perguntou a espiritualidade na questão 540, no penúltimo parágrafo está falando que a evolução se processa do átomo ao arcanjo, sendo que esse já foi um átomo um dia. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação escrita ou de outro modo. Olha, se eu manifesto o interesse de contato com esse espírito pelo pensamento, ele vai psicografar e ele veria a resposta de Kardec, aliás, a resposta da espiritualidade. Permita-me ler, porquanto a beleza da mesma é fundamental. A escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é o que o atrai, e não o fato da escrita propriamente dita. Porque eu, por exemplo, digamos que eu sou médium psicógrafo. Na época de Kardec, essa mediunidade era dita médium escrevente, né? E é bom que se ressalte aqui, meus irmãos, que é uma das mediunidades mais completa, mais prática, mais benéfica, porque através dela o médium comunica-se quase que completamente. Ah, mas espera aí, a Zaninha deu passividade aqui e ela fez uma psicografia, e essa psicografia ela fala esse advérbio exatamente, toda hora está exatamente. Então isso aqui não é do espírito, por exemplo, Fenelon, não, é da Zaninha mesmo, está exatamente. Isso não tem problema mesmo, porque o espírito, como vimos, ele comunica pelo pensamento, mas a forma de materializar esse pensamento é a média Zaninha. Você vê? É a média Zaninha. E ela usa esse advérbio constantemente, né? Exatamente. Então, materializou aquele pensamento da forma dela. Por isso que eu posso dar passividade naturalmente a um espírito alemão, um espírito, e
materializar a escrita na minha língua. Posso não, normalmente isso ocorre. Porque é a língua que eu sei. Ele passa um filminho, por exemplo, fazer o bem, visitar um hospital. Não é que está escrito fazer o bem, passa aquele filme de visitando o hospital, fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo, e eu materializo via escrita na psicografia ou psicofonia via fala, né? Então um espírito que nunca falou brasileiro, nunca nasceu aqui, não tem, mas como comunica por pensamento, pode naturalmente processar essa comunicação. Veja bem, pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos. Por exemplo, São Luís, Bezerra de Menezes. Vamos pegar Bezerra de Menezes. No Brasil, você vê bom retorno, pacificador. No Brasil tem o quê? Tem aproximadamente uns 650 centros espírita ou casa espírita com o nome Bezerra de Menezes. E, em sua maioria, reúne-se 19h30 às 20 horas. Ora, pode-se evocar Bezerra de Menezes sendo um espírito nesses 650, 700 casas ao mesmo tempo? Perfeitamente, pode, perfeitamente. E Kardec diz o seguinte: é tão simples quanto um de vocês fazer um ditado e várias pessoas copiar. Na minha época, e na época da Xeri e de várias outras pessoas, quando estudávamos, fazia o fundamental e tinha essa cadeira ditado, né? A professora ditava e a sala 30 ou 40 alunos copiavam. Então, assim como uma pessoa encarnada pode ditar para 40 desencarnados, o espírito, ele pode comunicar, no caso do Bezerra de Menezes, com esses 650, esses 750 centros. Por outra, o espírito, dado a sua evolução, dado o seu caminhar rumo a essa evolutividade que falávamos do átomo ao arcanjo, ele atinge um estágio tal que há um processo de ubiquidade. Ele não se divide, mas como o Sol é um só e esparge os seus raios para toda a Terra, para o Marte, para vários lugares desses planetas ao mesmo tempo, o espírito também assim faz. Por outra, o espírito, quando não tem a respectiva evolução, ele caminha com dificuldade, ele não volita, porque o caminhar, o passar de um ponto A a um ponto B pelo espírito, chama-se volitar, que é uma suspensão acima da terra, né? E lá no nosso lar mesmo, pouco, isso na época que foi escrito, em 1943, né? E de lá para cá já houve uma série de evolução. Lá tem o trólebus, tem carruagem, tem isso, tem aquilo para movimentação. Nem todos volitam, nem todos andam com dificuldade. Quanto mais vinculado à matéria, quanto mais ainda naquele estágio perturbador que todos nós passamos ao desencarnar, ao morrer, então a gente passa. Quanto mais esse estágio próximo da matéria estamos, mais sentimos a necessidade desse aspecto material, né? Do andar, do falar, do cantar, do sentir gosto, do prazer mundano. Kardec pergunta novamente quanto tempo deve decorrer, perguntando para a espiritualidade, né? Após a morte, após a desencarnação, para você fazer a evocação do espírito propriamente dito. Isso é muito relativo. Pode ser tão logo após a morte, como alguns espíritos ficam vinculados dentro desse estágio perturbador, desse estado, né, de perturbação, por meses,
por séculos até fica vinculado à matéria. Outros, com 2, 3 horas. Samson, mesmo amigo de Kardec, e vimos esses estudos há tempos atrás, foi evocado com 8 horas após a sua morte, comunicou tranquilamente. Foi um desejo dele, um espírito evoluído. Mas tem outros que, por outro lado, não fica e não consegue fazer essa comunicação. Evocações de animais. E aí, o que vocês me dizem? Podemos evocar animais? Até que poder, sim, você pode evocar. No entanto, não há um atendimento. Até porque o animal em si, ele é praticamente usado de imediato ao seu desencarne. Vamos chamar espírito de animal, mas somos sabedores que um animal ainda não tem espírito, é um princípio inteligente, né? O princípio inteligente, ele pega a dureza da matéria, a sensibilidade do vegetal, o instinto de preservação do animal para receber o selo da inteligência no hominal, e aí sim é escrito com E maiúsculo, o selo da inteligência, e vai receber lá no angelical toda a pureza para ser assessor de Deus e trabalhar na cocriação do universo. Então, o fato de nós evocarmos o espírito do animal até pode, mas ele não vai atender. Primeiro, ele não atende porque ele está sendo praticamente usado quase que de imediatamente. Veja bem, espíritos encarregados, então há espíritos, aí já é na escala humana, né, ou acima dela, que são responsáveis por esses encarnes de espírito animal. Morreu, reencarna. Ah não, esse aqui já está mais evoluído, vão para aquela outra espécie. Então há espírito para fazer esse processo evolutivo. Alma, seja bem-vinda. Então, outra coisa que o espírito de animal não pode responder às nossas evocações. Porquanto, perispiriticamente e de forma molecular, o seu perispírito é de outra composição fluídica. Então não tem como. Certa feita, tinha um ninho de Pintacil e eles falaram assim: eu vou evocar. O médium estava lá, vamos evocar. O ninho caiu. Aí evocou: senhor Pintacil, o que ocorreu com esse ninho e os filhotes? Aí houve a resposta: olha, na verdade isso aí não foi criança que pegou, não foi ninguém. Foi um gato que, ao chegar, mas não comeu. Os filhotes estão lá naquela esquina lá, vocês podem dirigir. E terminou a sessão. Isso foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tem Kardec, inclusive, relatando o caso. Está no Livro dos Médiuns, na nota de Kardec. Aí chegou lá, os filhotinhos, eram 3 ou 4 filhotes, estavam perfeitos. Aí chegaram. Mas então foi o espírito do Pintacil que respondeu. Mas quem respondeu foi um irmão, como disse a nossa querida Zanin. Quem respondeu foi um espírito. Aí que está aquele negócio: pergunte uma pedra, pergunte um animal, se responder, quantos espíritos jocosamente toma-se a forma, toma a voz, toma do animal, para nos enganar. Então, o que deve ficar caracterizado nesses estudos é que não temos como evocar até temos, mas recebermos comunicação de um animal. Evocação de pessoas vivas. Olha, eu posso evocar a Zaninha, posso evocar a alba fêmea, posso, e muitas vezes recebo a comunicação. E de que forma você pode fazer isso? A comunicação é recebida. Eu, no caso, por exemplo, evoco Zanin.
numa reunião mediúnica, aqui mesmo, olha, eu estou precisando que você me esclarece isso. E em alistando, dormindo, e o seu espírito estando em processo de emancipado, em processo de liberdade, pode naturalmente atender o meu chamado. Em alguns casos, em estado de vigília, já foi feito teste, isso na própria época de Kardec, Bolzano, foi feito o teste, evocava determinada pessoa e essa pessoa parece que ficava sonolenta, dormia num estado sonambúlico, atendia. Eu pessoalmente, eu nunca vi esse caso, muito embora pode, né? A gente trabalha, hoje é dia da nossa sessão mediúnica, a gente que trabalha na sessão mediúnica pode ter esse tipo de manifestação, no entanto não fica caracterizado, né? Pode não ficar caracterizado. Então, para que se comunique um desencarnado, é como a nossa colega colocou aí, a alma tem que estar emancipada, a alma tem que estar livre, a alma tem que estar despreendida do corpo, muito embora ela não despreende, ela ainda continua sendo, vamos dizer assim, um balão amarrado no poste. Então o balão, o vento bate no balão, o balão vai para lá, para cá, mas o poste, cujo aquele cordão, que nada mais é do que o cordão de prata, um cordão fluídico, não libera. Se liberar, se houver o rompimento, também se processa a morte física, né? Há uma literatura, das obras básicas, aqui no Livro dos Médiuns mesmo, que fala que os espíritos conhecem, em sua maioria, se aquele espírito está encarnado ou não, se ele está num processo de emancipação da alma, por esse cordão fluídico, por esse cordão de prata, por esse cordão que o liga ao corpo. É uma das características, né? É a fluidez, a elasticidade. É por isso que passa por dentro de qualquer matéria, sendo ela a mais densa possível. Meus irmãos, e o último item que nós vamos falar aqui, o último item é da telegrafia humana, para fecharmos a nossa evocação. O que é telegrafia humana? Na época de Kardec ainda não tinha essa ciência, telepatia, tinha ainda, foi descoberto de mais moderno que tinha, era a energia elétrica ainda não existia, né? Kardec escreveu isso tudo no Lampião. Foi a telegrafia, uma coisa. Tinha-se carro a vapor, os motores a vapor tinham sido. Então ele falou muito em telegrafia humana. A telegrafia humana se processa como? Pelo pensamento. E as pessoas que estavam nesse estudo falaram, mas isso aí é extraordinário. E a espiritualidade falou a Kardec que quanto mais a evolução do espírito, mais se processa essa telegrafia humana. E vamos chegar a um determinado ponto, quando estivermos nesses mundos superiores e espíritos superiores formos, que não precisamos materializar aqui em palavras o que eu estou falando para que vocês entendam. Simplesmente o nosso pensamento interage. Simplesmente o nosso pensamento interage. Eu li uma literatura há muito tempo, foi uma matéria jornalística que cientistas russos trabalhavam nessa área de telegrafia humana, ou seja, na área de telepatia. Isso na época da KGB. E vários, por afinidade, conseguiam descobrir 60% a 70% com precisão o que a outra pessoa estava pensando. Aí naturalmente houve uma sintonia muito grande, né? Uma sintonia muito grande. Mas não se iluda. Amanhã
Quando? Ou depois, quando estivermos já galgando posições superiores, vamos naturalmente comunicar por esse meio, por essa telegrafia humana, ou que seja, nos estudos atuais, por esse processo telepático, ou seja, a telepatia. Meus irmãos, há algum questionamento? Em não havendo algum questionamento, não havendo alguma pergunta, nós damos por encerrados os nossos estudos dessa tarde. Como sempre, a gente agradece. Agradece toda a espiritualidade que deu atenção, nos inspirou, nos orientou, nos intuiu. Para quê? A gente falasse, lembrasse de determinado assunto, trouxesse à baila coisas que muitas vezes até não tínhamos estudado na época. Então, mais uma vez eu digo, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Um abraço de várias voltas em todos e um extraordinário beijo. Concluindo o quê? Se não houvesse a espiritualidade encarnada, os meus irmãos que aqui estão, era possível ser feito o estudo? Sim, porque a espiritualidade desencarnada é muito maior, mas você não teria motivação. E nós ainda temos o véu dentro de nós. O que é o véu? Vaidade, egoísmo e orgulho. Então é necessário, e foi a necessária presença de todos. Obrigado, muita luz e paz e um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom.